Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos iniciar mais uma celebração de culto ao Senhor. Amém. Quem puder ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Antes de orarmos, quero deixar uma palavra, está em Salmos 135. Louve o nome do Senhor, louve-no, servo do Senhor. Vocês que servem na casa do Senhor, nos pátios da casa de nosso Deus, louve o Senhor, pois o Senhor é bom. Cante louvores ao seu nome, pois ele é nome amável. Amém? Vamos adorar o Senhor, entoar cânticos, agradecer pela vida, por estarmos aqui. Muitos queriam estar aqui, mas não pode, pela circunstância. Mas que nós vamos orar pelos que estão em casa. Amém? Oremos. Deus de glória, Deus de poder, ó Pai. Deus, quero te agradecer primeiramente, Senhor, pela vida, Senhor, por ter proporcionado, Senhor, o momento de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, te adorando, te exaltando, neste culto de ceia, ó Pai, onde lembramos o Teu sacrifício. Espírito Santo de Deus, ó Pai, que o Senhor venha abençoar, Deus, aqueles que estão em casa, ó Pai, cultuando ao Senhor, Senhor de lá. Espírito Santo de Deus, aonde nossas mãos não podem alcançar, as Tuas alcançará, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, abençoar os enfermos, os anciões, ó Pai. Senhor, venha, Senhor, tomar direção, Senhor, de nossas vidas. Senhor, venha, Senhor, reger esse culto da Tua vontade, Senhor, do Teu querer, Espírito Santo de Deus. Senhor, usa-nos, ó Deus, como canal de bênção, Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor, prestar o nosso culto de gratidão a Ti, Espírito Santo de Deus. Venha, Senhor, nos dar a graça, Jesus. Senhor, venha abençoar os músicos, Senhor, da Tua casa. Venha, Senhor, abençoar a palavra, Senhor. Venha, Senhor, tomar a direção, Senhor, da palavra. Oh, Deus maravilhoso, oh Pai. Tu sabes, oh Deus, Tu conheces o coração, Senhor, de cada um. Senhor, que Tu venha, Senhor, curar, Senhor, venha libertar. Senhor, venha sarar feridas, Espírito Santo de Deus. Deus, o mundo está tão ruim, Jesus, mas em Ti nós podemos confiar, em Ti, Senhor, podemos, Senhor, descansar. Deus maravilhoso, quando estamos quietos, Senhor, para baixo, Senhor, do alto que vem o nosso socorro. Oh, Deus maravilhoso, Jesus, visita o meu pai, visita a minha mãe, Senhor. Senhor, dê força, Senhor, a eles. Espírito Santo de Deus, venha dar força ao caído, Jesus, ao desanimado. Venha abrir portas de emprego, Jesus, para aqueles que estão desempregados, oh Pai. Jesus, em Ti eu posso confiar. Deus maravilhoso, oh Pai. Que a Tua graça, Senhor, venha alcançar cada um, Jesus. Senhor, que a Tua graça venha alcançar cada um que saiu desanimado da Tua casa, que saiu desanimado, Senhor, cabisbaixo, que ele venha sair daqui hoje, Senhor, revigorado em Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo de Deus. Em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço nesta manhã de domingo, nesse começo de semana, Deus. Senhor, venha abençoar o serviço, venha abençoar, Senhor, cada atividade, Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Aleluia. Aleluia. Continuamos de pé para adorar o Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos dizer que Ele é maravilhoso. Amém. Esqueça seus problemas. Foque em adorar o Senhor neste momento. Amém. Aleluia. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dar-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor.
continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. Ele se faz presente aqui nessa manhã. Creia, entregue os seus problemas ao Senhor e Ele tudo fará. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descansa em teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Continuemos a adorar o Senhor. Aleluia, cante comigo. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Quando tudo estiver difícil, olha para o alto, Ele está olhando para você. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão, o meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro,
e é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho. Tu és meu Deus, quando a minha força se esgotar e tudo em mim desmoronar, então olharei pra ti e confiarei em teu amor. E quando o vento então soprar, eu sei que em ti vou me firmar. Então confiarei em ti e na promessa que fez a mim. Eu olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha, que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei o testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Aleluia, aplauda o Senhor. Ainda de pé, vamos entoar a última canção. Por toda a minha vida, Senhor, eu te louvarei. Independente da situação, independente de tudo, ó Senhor, eu te louvarei. Comigo. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Cante. Não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz.
Aleluia! Aplauda ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, amém? Agradeço a oportunidade. Deixa as mãos na paz do Senhor, amém? Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Um abraço distante para todos. Que Deus abençoe a cada um nessa manhã de domingo. Que Deus nos dê graça para continuar caminhando. Porque a jornada é longa, mas nós vamos percorrer todas elas. A dificuldade é grande, mas aquele que está à nossa frente, ele é maior ainda. Vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas, vamos dizimar a casa do Senhor. E eu gostaria de ler aqui na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. E depois nós vamos orar e vamos servir ao Senhor, tá bom? Primeira carta do apóstolo Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 em diante. Diz aqui o texto sagrado: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia em abundância também colherá. E cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo e toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Então Deus promete faz suas promessas e cumpre. Então nós estamos plantando, vamos plantar. Quanto mais plantamos, mais colhemos. Quanto mais nós colhemos, mais nós crescemos. Então eu gostaria que cada um possa fazer o melhor de você, para que a gente possa continuar caminhando, não por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então seja grato a Deus. É o momento de nós sermos gratos ao Senhor nas ofertas e sermos obedientes nos nossos dízimos, que é obrigação. Dízimo, ele é mandamento. Oferta, graça de Deus na sua vida. Tá bom? Pastor, está difícil. Estou dizendo que está fácil. Nunca foi fácil, sempre foi difícil. Eu nunca ouvi ninguém chegar e dizer assim: olha, pastor, está fácil, para mim está maravilhoso. Pô, pastor, está difícil. Pô, tá... E eu estou nessa caminhada há 40 anos. Viu? E eu nunca vi ninguém, está fácil. Nunca ouvi. Só vejo, está difícil. E agora não é diferente. Mas vamos continuar. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor nosso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido e amado, é pela Tua graça que aqui estamos, Senhor. É pelo Seu poder, Jesus, que nós estamos reunidos nesta manhã de hoje, ó Deus. Pai celestial e santo, eu quero nesse momento ser grato, Deus, a Ti, ó Deus, por tudo que tem feito conosco, Senhor. Pela Tua glória, Jesus, eu quero neste momento ser grato a Ti, ó Deus, e poder, ó Deus, estar presente nesse lugar, para Te agradecer, Jesus, para Te servir, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, falando fortemente em nós, Senhor, e por isso, Deus, eu Te peço, obrigado, Senhor, pela esta oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, Jesus. Deus, é o que Te peço no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Vamos servir ao Senhor. Pode passar a oferta, vamos servir ao Senhor. Deus. Doce Espírito Santo, vem pousar em mim, desce sobre a minha alma,
doce calma quero sentir, doce, doce Espírito Santo, vem pousar em mim, desce sobre a minha alma, doce calma quero sentir, vem voando pra minha alma, liberdade eu quero gritar, vem envolvente que me leva até Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Gosto muito de você. Navegar no teu rio é viver. Navegar no teu rio é viver. Vem voando pra minha alma. Por liberdade eu quero gritar. Envolvente que me leva até Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Eu gosto muito de você. Navegar no teu rio é viver. Navegar no teu rio é viver. Navegar no teu rio é viver. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Levante a mão direita ao céu agora, nesse momento. Oh Deus, a nossa mão direita, a mão que abençoa, Senhor. Senhor Deus, eu quero ouvir a Tua palavra agora. O meu coração está preparado para ouvir a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra nos alimenta, mata a nossa sede, alimenta nosso espírito. E por isso, Deus, eu preciso desse alimento agora. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço agora. Pai querido e santo, a Tua bênção sobre a vida do Teu servo que aqui está, Senhor. Meu Deus, e precisa nesse momento, Senhor Deus, aleluia, Deus, da Sua graça, Senhor. Graça para ministrar a Tua palavra, Senhor Deus Todo-Poderoso. E por isso, ó Deus eterno, Deus, abençoa o Teu filho agora, derrama sobre ele a luz da Tua palavra, a luz da graça sobre ele agora, Senhor, que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há palavras, ou pelo menos eu não estou encontrando palavras para descrever todo o sentimento de alegria que eu estou sentindo por estar aqui com vocês. Muita saudade dos irmãos. Se não me falha a memória, a última vez que eu estive aqui foi em fevereiro. Acho que na ceia de fevereiro, março, agora não me recordo bem. E de lá para cá, por conta dessa pandemia, de tudo que aconteceu e ainda está acontecendo, a gente não teve condições de
de vir para cá como gostaria de vir. Mas eu louvo a Deus por me conceder hoje essa oportunidade, esse privilégio de estar com os amados irmãos. Quero, desde já, agradecê-los, louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e agradecer pela fidelidade, pela constância, pela perseverança. Eu estava vindo para cá no caminho, conversando com o irmão Cosme, e dizendo para ele que quando nós tomamos a diretoria em conjunto com os pastores dirigentes, fizemos uma reunião, porque a gente não quer tomar nenhuma decisão aleatória, nenhuma decisão à parte dos pastores dirigentes, daqueles que dirigem. Então nós fizemos uma reunião para tomar a decisão de fechar os salões. Não fechar a igreja, porque igreja não fecha, você não fecha pessoas, a não ser que você prenda a pessoa. E desde o momento em que tomamos essa decisão, nós fomos assim alvo de muitas críticas, né? Pesadas críticas até. Fomos taxados de pessoas que não tinham fé, falta de fé. E eu vim inclusive dizendo para o irmão Cosme que muito pelo contrário, é preciso ter muita fé para tomar essa decisão que nós tomamos de ficar todo esse tempo fechado, com salões fechados. Porque, principalmente vocês aqui de Diadema, que é o maior aluguel que nós temos no ministério, se nós fôssemos pastores, uma liderança que se preocupasse apenas com dinheiro, com certeza a gente não tomaria essa decisão, porque o primeiro pensamento que viria, como é que vai pagar o aluguel? Nós temos, a grande maioria das nossas igrejas são alugadas. Nós temos pouquíssimas igrejas próprias. Então seria muito fácil para nós pensarmos da seguinte maneira: não pode fechar, não estamos nem para a pandemia, vamos ter que manter aberto para poder pagar aluguel. Mas eu penso que essa decisão, primeiro foi uma decisão sensata, cuidadosa, porque o cuidado é com as vidas, e sempre será, porque aqui nesse ministério, pelo menos, no que parte do nosso pensamento, meu pensamento, o pensamento do pastor Renato, a vida vale mais. Sempre vai valer mais. Então foi preciso uma decisão de fé, no sentido de dizer o seguinte: nós cremos que Deus vai prover. Nós cremos que Deus não vai deixar faltar. E Deus mostrou-se mais do que nunca um Deus fiel, provendo na vida dos irmãos. É óbvio que é através do instrumento de cada um de vocês, e que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós não temos tido dificuldades, maiores dificuldades, para continuar mantendo os aluguéis, pagando os aluguéis. Então eu quero agradecer pela fidelidade, os irmãos que têm contribuído, cooperado, mas acima de tudo agradecer pela consciência de fé. Porque havia pessoas que estavam dizendo o seguinte: mas tem gente que vai desviar, tem gente que vai perder a fé. Gente, quem é crente não desvia. Crente mesmo, não desvia nessa situação. Porque eu fico imaginando, por exemplo, quem é crente na China, quem é crente nos países comunistas, nesses países que estão ateando fogo nas igrejas. Como é que fica a fé dessas pessoas? Então, se por conta do fato de que a igreja o salão está fechado, eu vou perder a fé, então, como eu disse para o irmão Cosme, e eu postei inclusive nas redes sociais, a gente está vivendo num tempo em que somos obrigados a usar máscara, mas nunca vimos tantas máscaras caindo. Porque a pandemia está revelando muita coisa. Revelando, por exemplo, casais que se divorciaram nessa pandemia. Na verdade, a pandemia só fez revelar o quão fragilizada era a relação, o quão péssima era a relação. E quando um crente, por exemplo, toma a decisão: eu vou desviar porque as igrejas, os templos estão fechados, ele só está revelando o quão difícil, o quão a sua fé apresenta fragilidade. Porque quem é de Deus mesmo, quem tem fé mesmo, vem a luta, vem a tempestade, vem a dificuldade, ele permanece firme. Permanece firme. Não é verdade que a gente canta com Cristo no barco?
tudo vai muito bem. Não vai porque a tempestade chega, mas vai porque com Cristo no barco a gente atravessa a tempestade, em nome de Jesus. Então, parabéns aos irmãos, obrigado. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. E eu quero então ler aqui a palavra de Deus. Alguém estava achando graça, né? E pedindo para eu pregar sentado. Vou pregar de pé. Eu vou ler 2 textos da palavra de Deus. Na verdade, 3 textos, né? O primeiro está em Gênesis 19, são 2 versículos. Gênesis capítulo de número 19. Gênesis 19, versículo de número 17, e depois nós vamos ler o versículo de número 19. Aos irmãos que estão nos acompanhando, e também quero aqui reforçar que nós voltamos parcialmente os cultos nas congregações apenas aos domingos por enquanto, e com a restrição ainda, para que as pessoas que fazem parte do grupo de risco não venham. Isso é uma decisão tomada, claro, com muita dor no coração, mas principalmente priorizando essa preocupação que a gente tem com vidas, porque a gente sabe, o pouco que a gente sabe ainda, as pessoas que fazem parte desse grupo de risco são mais suscetíveis a uma contaminação. Então a gente preserva, tem esse cuidado e ainda continua pedindo para que os irmãos que fazem parte do grupo de risco acompanhem as lives, fiquem em casa, até que a gente tenha uma condição de nos sentirmos seguros para liberar totalmente a presença dos irmãos e também o retorno de outras atividades, tá bom? Gênesis 19, versículo 17, está escrito assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Agora, versículo 19, do mesmo capítulo 19. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Há outras traduções de Bíblia que está numa estátua de sal. Agora eu quero ler o terceiro e último texto, que é em Lucas 17, versículo de número 32. Lucas 17, versículo de número 32. Lucas 17, apenas o versículo de número 32. Todos já acharam? Palavras de Jesus aos seus discípulos: lembrem-se da mulher de Ló. Lembrem-se da mulher de Ló. Há outras traduções que aparecem assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder mais uma vez estar com os amados. Estamos reunidos, ó Deus, para trazermos a lembrança, na ceia memorial, o sacrifício do teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque temos o privilégio de termos a Bíblia, de termos a palavra, de lermos a palavra. E agora, Senhor, eu te peço, vai conosco em mais esta jornada, abra o nosso entendimento, afasta de nós as trevas da falta de compreensão, de entendimento, a fim de que possamos, ó Deus, não só entender, compreender, mas
aprender e apreender a tua palavra. Peço que seja assim, Senhor. Em nome de Jesus, e desde já te agradeço, para louvor da tua glória. Amém. Há quem diga que 2020 ficará marcado na história como o ano que não terminou. O ano que não terminou. Embora haja quem fale que 2020 sequer começou. Porque entre nós brasileiros há um ditado, um dito, que diz que o ano só começa depois do carnaval. Bom, o carnaval passou, e aí veio o lockdown, a quarentena, a pandemia que já estava aí, o vírus já estava aí há muito tempo. E então, para muita gente, o ano não começou. Mas há muitos, inclusive estudiosos, sociólogos, que dizem que 2020 ficará marcado como o ano que não terminou. As feridas abertas, em todos os níveis, em todas as áreas, são feridas que vão ficar por muito tempo, por muitos anos, de tal modo que dificilmente se esquecerá desse ano. As futuras gerações provavelmente dirão que 2020 ficou marcado profundamente na história do século 21, por conta dessa pandemia. Nós vemos que existem pessoas que se questionam se as feridas que foram abertas, principalmente no campo emocional, se essas feridas um dia serão curadas. Há quem duvide, há quem questione. E em meio a tudo isso, nós temos o desafio de finalizar etapas. A nossa vida, ela é feita de etapas, ela é feita de ciclos que precisam ser fechados, que precisam ser finalizados. Porque isso, inclusive, é um mandamento de Deus, como nós vamos ver ao longo da mensagem, ao longo da pregação. Então, a despeito, independentemente das dores, a despeito do sofrimento e de todas as perdas que nós tivemos, algumas delas irreparáveis, não dá para reparar, porque tem perdas que dá para você reparar. Quem perdeu o emprego, por exemplo, com luta, com esforço, com dedicação, Deus dá graça, aí arruma um outro emprego. Mas há perdas que são irreparáveis. Nós perdemos irmãos queridos por conta da Covid-19. E independente, a despeito de tudo isso, nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos finalizar etapas. Nós precisamos fechar ciclos. E para que isso aconteça, nós precisamos seguir aquela recomendação que aparece na Bíblia em algumas ocasiões, que é a exortação para não olhar para trás. E não olhar para trás falando num sentido existencial, principalmente, num sentido espiritual. Por isso, enquanto eu estava essa semana pensando em tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, me veio ao coração esses textos que eu acabei de ler, e que registram esse trágico fim da mulher de Ló. Eu acredito que todos aqui conhecem a história. Deus tomou a decisão de destruir, de julgar e destruir as cidades de Sodoma e Gomorra, juntamente com seus moradores, por causa da sua maldade, da sua iniquidade. Os moradores dessas cidades, principalmente de Sodoma, eram pessoas perversas, eram pessoas cujo pecado era muito grande. As pessoas dali tinham um estilo de vida, um modo de vida muito pecaminoso.
Tão pecaminoso que, por exemplo, do nome da cidade Sodoma, é que se originou a palavra que nós encontramos em nossos dicionários, sodomia. Sodomia, que é esse jeito profano, perverso de viver, não tem só a ver com sexualidade, a sexualidade pervertida. Sodomia é uma palavra que se originou da cidade de Sodoma. Então eram cidades perversas. Em Gênesis capítulo 18, versículo 20, nós vemos, por exemplo, que o próprio Deus falou a Abraão a respeito dos moradores dessa cidade com as seguintes palavras: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. É muito grave. Milhares de anos depois, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 6, disse o seguinte a respeito dessas cidades: também condenou, falando aqui de Deus, também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que Deus condenou essas duas cidades, destruindo-as, como exemplo do que vai acontecer com aqueles que não querem saber dele. Deus usou a destruição dessas duas cidades como exemplo do que vai acontecer com os ímpios. Porque Deus é amor, mas Deus também é justo. Amor e justiça são dois atributos inseparáveis que nós encontramos na pessoa de Deus. E por não entender isso, tem muitas pessoas, por exemplo, que quando olham para esses textos, principalmente do Antigo Testamento, que veem relatos de Deus destruindo cidades como essas, Sodoma e Gomorra, ficam indignados. Como pode um Deus que é amor fazer isso? Essas pessoas se esquecem ou ignoram de propósito que quando Deus decide julgar, emitir um juízo como esse de destruir, essas pessoas se esquecem do tempo que Deus deu para essas pessoas se arrependerem. Por exemplo, quando Deus enviou o dilúvio, antes de enviar, quantos anos levou? Quantos anos? Foram mais de 100 anos. Você não vê Deus tomando uma decisão de acabar com uma cidade, destruir um povo, sem antes dar chances, dar oportunidades para que esse povo se arrependa. Mas Sodoma e Gomorra não se arrependeram. Deus é amor, mas Deus também é justo. E porque Deus é amor e Deus é justo, foi que ele decidiu poupar Ló e sua família dessa destruição. Ló era sobrinho de Abraão. E a Bíblia vai nos dizer que Ló era um homem justo. Tanto que Deus enviou 2 anjos à casa de Ló, a fim de alertá-lo quanto à destruição das cidades. E a ordem de Deus para Ló e para a sua família é que quando tivesse início a destruição das cidades, Ló e a sua família deveriam escapar por sua própria vida, não deveriam olhar para trás. Mas o segundo texto que eu li nos dá conta que a mulher de Ló não levou a sério a exortação de Deus, não levou a sério a ordem de Deus e olhou para trás e morreu petrificada, convertendo-se numa estátua de sal. Milhares de anos depois desse episódio, milhares de anos depois desse ocorrido, Jesus diz aos seus discípulos, traz aos seus discípulos a seguinte exortação: lembrem-se da mulher de Ló. E esse alerta serve para mim, para você, serve para nós hoje aqui. Porque como disse o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar.
a Bíblia não precisa ser atualizada. E tudo que está nela, de Gênesis a Apocalipse, foi escrito para nos ensinar. Até aqueles textos que a gente tem uma tendência de deixar de lado. Tudo foi escrito para nos ensinar. Então, eu vi outro dia na internet, e concordo, entre o homem de Deus e a palavra de Deus, fique com a palavra de Deus sempre. Porque o homem de Deus pode falhar. Aqui a gente não tem nenhuma intenção de desfazer de ninguém, de destratar ninguém. A única coisa é que o pastor Sérgio pode falhar, o pastor Vicente pode falar, o presbítero Walter pode falar, o presbítero Vanderlei pode falhar, pastor Braço pode falhar. Qualquer um de nós podemos falhar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. E nós também hoje não devemos nos esquecer da mulher de Ló. Nós também devemos atentar para essa exortação de Jesus. Lembrem-se da mulher de Ló. Por qual razão? Bem, existe uma importante mensagem nessa história, mas inicialmente eu queria chamar a atenção de vocês para alguns detalhes importantes nesse alerta que Jesus fez. O primeiro detalhe tem a ver com a própria pessoa na qual Jesus se referiu. Porque essa é e foi a primeira e única vez que Jesus chamou a atenção dos seus discípulos para se lembrar de uma mulher. Você não vai ver em nenhuma outra passagem do Novo Testamento Jesus abordando os discípulos e chamando a atenção para que eles se lembrassem de uma mulher. E esse fato deve nos chamar a atenção, porque nós não sabemos quase nada a respeito da mulher de Ló. Nós não sabemos o nome dela, não aparece na Bíblia o nome dela. Há algumas tradições judaicas que dizem que ela se chamava Edite, mas é tradição, não está na Bíblia. Nós não sabemos a idade que ela tinha, nós não sabemos a origem dela, nós não sabemos quem foram seus pais. Então, certamente que Jesus poderia utilizar outras mulheres como exemplo. Ele podia dizer, lembrem-se de Ana, lembrem-se de Sara. Mas Jesus fez questão de dizer aos seus discípulos a respeito de uma mulher desconhecida e que perdeu para sempre a alma. Segundo detalhe que chama a atenção é a maneira como Jesus se dirigiu aos discípulos para alertá-los. Porque Jesus não disse assim, olha, cuidado, não sejam como a mulher de Ló. Ele não disse isso. Ele disse, lembrem-se da mulher de Ló. Jesus estava como alertando aos seus discípulos para o fato de que existia a possibilidade deles se esquecerem. Como existe a possibilidade de nós nos esquecermos. É possível a gente se esquecer de Jesus. É possível a gente se esquecer do que Jesus fez. É por isso que a gente está ceando aqui hoje. Jesus instituiu a ceia dizendo, façam isso em memória de mim. Lembrando de mim, para que vocês não se esqueçam de mim, não se esqueçam do que eu fiz. Então Jesus estava atiçando, quando Jesus disse, lembrem-se da mulher de Ló, Jesus estava atiçando a memória dos discípulos, e está atiçando a nossa memória nesta manhã, para que a gente não se esqueça do que aconteceu com essa mulher. Fato. E aqui tem um terceiro item importante, que eu vejo, nesse alerta de Jesus, foi a ocasião em que Jesus trouxe esse alerta. Porque Jesus disse, lembrem-se da mulher de Ló, quando ele estava falando para os seus discípulos a respeito do seu retorno. E Jesus estava dizendo que por ocasião da sua volta, muitas pessoas não estarão preparadas. Que por ocasião do seu retorno, as pessoas estarão se comportando como os sodomitas nos dias de Ló.
O fato é que nessa atitude de olhar para trás, a mulher de Ló se perdeu. E aqui, nesse alerta de Jesus, há uma importante mensagem, a fim de que eu e você, a fim de que nós não olhemos para trás. E aí a gente tem que perguntar o seguinte, nesse sentido, tomando como exemplo a mulher de Ló e a atitude que ela tomou, o que significa hoje para nós não olhar para trás? Porque Jesus nos traz também esse alerta, trouxe para os seus discípulos e nos traz hoje. Lembrem-se da mulher de Ló. E aí, para ser breve aqui, para não me alongar muito, porque nós vamos participar daqui a pouco da ceia, eu consigo perceber pelo menos duas razões. Há pelo menos duas razões para Jesus ter trazido esse alerta. Lembre-se da mulher de Ló. A primeira é que ao olharmos para trás, nós corremos o risco de recuar, por trazer à memória coisas que não deveriam mais ser lembradas. Eu vou repetir pausadamente, para guardar. Ao olharmos para trás, corremos o risco de recuar, por trazer à memória coisas que não deveriam mais ser lembradas. Essa é a primeira lição que a gente aprende com a mulher de Ló. Como foi dito, ela agiu em rebeldia, desobedeceu a ordem dada por Deus, olhou para trás e isso lhe foi fatal. Mas eu compartilho do mesmo pensamento daqueles que entendem que esse olhar para trás da mulher de Ló não foi um olhar rápido, fortuito, do tipo quem vira assim o pescoço. Eu compartilho da ideia daqueles que entendem que a mulher de Ló se virou, dando as costas para o seu marido e para as suas filhas. Aí você me pergunta, com base em quê você diz isso? Com base no contexto anterior. Versículo 31, nós lemos versículo 32, de Lucas. No versículo 31, Jesus disse as seguintes palavras: naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, agora preste atenção, a Bíblia é um livro de detalhes. Quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. E aí, depois de ter dito isso, Jesus falou: lembrem-se da mulher de Ló. O que nós podemos deduzir é que ela se virou. Ela deu as costas para o seu marido, para suas filhas, com o intuito de voltar para Sodoma. Porque certamente o coração dela estava em Sodoma. Porque certamente ela estava apegada ao sistema que havia ali. Porque certamente ela não queria abandonar o estilo de vida da cidade. E aí, quando o juízo de Deus começou, porque o seu coração estava em Sodoma, ela se volta para Sodoma. E a partir desse mau exemplo deixado por ela, nós podemos dizer que olhar para trás tem alguns significados e algumas aplicações para nós nessa manhã. Primeiro, olhar para trás pode significar lembrar-se de determinadas coisas do passado que podem despertar em nós sentimentos ruins. Olhar para trás pode significar hoje lembrar-se de determinadas coisas do passado que podem despertar em nós sentimentos ruins. Porque há coisas que ficaram para trás que não devem mais ser lembradas. Porque quando a gente se lembra, a gente corre o risco de ter a nossa força petrificada. Não é que você vai virar uma estátua de sal, mas a sua força vira. A sua fé fica congelada.
paralisada, sua vontade de seguir adiante, de avançar. Porque essa atitude de se lembrar de determinadas coisas que vão despertando dentro de nós, sentimentos ruins, até porque o ser humano tem uma tendência de querer recuar, de querer voltar atrás quando as coisas não ocorrem do jeito que ele quer. E na história de Israel nós temos esse exemplo. No livro de Números, capítulo 11, nós temos o registro da atitude dos israelitas que começaram a, enfatuados, enjoados do maná que Deus dera, que Deus mandara, eles começaram a reclamar, e o texto registra que eles começaram a reclamar dizendo que estavam com saudades dos alhos, das cebolas, dos pepinos do Egito. E a gente olha, a gente tem que não atualizar, mas entender, interpretar o que significa para nós hoje ter saudade do alho, da cebola, dos pepinos do Egito. O Egito é o passado, né? O Egito é o passado. Agora, as cebolas, os alhos, são aquelas transferências que a gente vai fazendo para aquelas coisas que um dia a gente pediu a Deus para nos libertar. Você lembra que você orou? Deus me liberta. Agora, olhar para trás é esta atitude de trazer à lembrança algo que pode despertar sentimentos ruins. E aí aquilo que um dia foi uma desgraça, foi um peso, foi um tormento, acaba se tornando tentação, e aí você passa a ter saudade. Você sabe o que é interessante? É que quando esse povo estava no Egito, eles não reparavam nos alhos, não reparavam nas cebolas. Pelo contrário, eles oraram muito tempo por libertação. Eles clamaram por libertação, a ponto de Deus os ouvir, e Deus dizer para Moisés: tem ouvido o clamor do meu povo. Porque enquanto no Egito, que cebola que nada, que pepino que nada, que alho que nada, de que adianta cebola, de que adianta pepino, se nós somos escravos, se nós estamos sofrendo, se nós não aguentamos mais, aí a gente dobra o joelho e ora, dizendo: Deus, me livra disso, Deus, me tira disso. Aí Deus nos tira, mas se não tomar cuidado, com o passar do tempo, a gente olha para trás e desperta o sentimento dessas coisas ruins, que acabam se tornando tentação de novo para a nossa vida. Não olhe para trás, lembrai-vos da mulher de Ló. Como é terrível, gente. Como é terrível a gente ver crente com saudade da cebola do Egito. Saudade daquela vida desgraçada que vivia. Saudade daquele tempo. Daquele tempo em que estava escravizado pelo pecado, daquele tempo em que as coisas estavam completamente desarrumadas. Mas o tempo passa e a gente se esquece. Existe o risco da gente se esquecer de onde nós saímos, de onde Deus nos tirou. E aí a gente tem esta atitude de olhar para trás. Porque olhar para trás significa qualquer coisa que no passado tenha, eu torno a repetir, tenha sido um peso, tenha sido um motivo de sofrimento. E que a gente orou para Deus nos livrar, mas agora a gente quer voltar. Então, nesse sentido, olhar para trás tem feito com que a força de muito crente se esvai. Tem feito com que muito crente perca o ânimo, porque estão agindo, se comportando como a mulher de Ló, não no sentido literal, mas no sentido existencial e espiritual, estão olhando para trás. E a ordem é: levantai-vos e andai, siga em frente, porque aqui não é o vosso descanso. Nenhum de nós deveria olhar para trás com apego a certas coisas do passado,
Isso pode nos encher dessa saudade perigosa. Por isso, no alerta de Jesus está o cuidado que cada um de nós devemos ter com essas lembranças, certas lembranças que não são saudáveis. E a palavra de Deus nesta manhã nos confronta. Será que não há alguém aqui nessa ceia precisando fazer com que certas coisas, certas lembranças do passado sejam definitivamente enterradas? Por isso que o juízo de Deus vem. Sodoma tem que ser destruída, Gomorra tem que ser destruída, porque há certas coisas que não valem mais a pena lembrar. Segundo, olhar para trás pode significar cair num saudosismo que nos imobiliza. Sabe aquele saudosismo, aquela nostalgia que nos imobiliza e a gente não segue adiante e deixa de receber tudo o que Deus tem para nós? É isso que pode representar olhar para trás. Há muitos crentes que estão fazendo a mesma pergunta que algumas pessoas fizeram nos dias do Eclesiastes. Eclesiastes 7, versículo 10 está escrito: não diga porque os dias do passado foram melhores do que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Quem são os crentes que estão fazendo essa pergunta hoje? São os crentes que precisam de renovação espiritual. Gente que está vivendo de passado, gente que só tem testemunho do passado para contar. Não há nada de novo acontecendo na vida deste crente. Por quê? Porque ele olhou para trás, ele se deixou prender por um saudosismo que imobiliza. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você se encontra na mesma condição que estava há 10 anos e está contente com isso, eu sinto em dizer, mas você está vivendo uma situação no mínimo perigosa. Porque existem diversos textos da palavra de Deus que nos desafiam a continuar progredindo, a não parar até alcançarmos aquilo que Deus tem reservado para nós. A vida cristã é um processo contínuo. Por isso é que Provérbios 4,18 está escrito: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais. Mas tem crente que está apagando, a fé está apagando, que a pandemia veio, pastor. E daí? Sim, a pandemia nos trouxe muita dor, muito sofrimento. E ainda está trazendo muita dor e sofrimento. Mas maior do que a pandemia é o nosso Deus, infinitamente maior. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Segundo aos Coríntios 4, versículo 16 está escrito: por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Esses textos que eu citei e outros textos da Bíblia estão aí para mostrar que é tolice, que é bobagem ficar preso vivendo uma espécie de nostalgia. Ah, pastor, os dias passados é que eram melhores. É tolice. Primeiro, porque o tempo da fé se chama hoje. Hoje é o tempo sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração. É hoje. Hoje. É hoje, não foi ontem, ontem já foi, não é mais, não é amanhã, porque amanhã ainda não é hoje. Hoje é dia de você se renovar, hoje é dia de você se levantar, hoje é dia de você dizer: a pandemia está aí, mas Deus é por mim, e eu não temerei mal nenhum, porque quer vivendo ou quer morrendo, a minha vida é do Senhor e está nas mãos dEle. É hoje, irmãos.
Então é tolice. Primeiro, porque o tempo único aceitável de fé é hoje. Segundo, porque o presente ainda não está consumado. Nenhum de nós aqui, nem esse que vos fala, sabe se Deus já chegou ao fim na obra que Ele quer fazer. O que a gente pode ter de certeza é que aquele que começou a boa obra é fiel. Então, olhar para trás pode significar essa insistência de não querer finalizar etapas. Tem gente que está insistindo em não concluir etapas que precisam ser concluídas e por isso a vida não anda. Tem gente crente que a vida está amarrada porque não quer concluir etapas que precisam ser concluídas. Por isso estão sendo impedidos de seguir adiante. E esse é um problema, olha aqui para mim, não só dos cristãos, mas da sociedade como um todo. Tem gente, por exemplo, que quer viver o novo, mas não quer largar o velho. Tem gente que quer ser adulta, mas não quer deixar de se comportar como criança. Tem gente que está casada, mas não quer deixar de agir como agia enquanto era solteiro. Tem gente que quer ser vista como amigo de Deus, mas não quer deixar a amizade do mundo. Tem gente que quer Jesus na sua vida, mas não quer abandonar o velho estilo de vida que tinha antes de conhecer a Jesus. Mas quando se trata do chamado de Deus, a ordem é: siga em frente, não olhe para trás, siga adiante. Meu irmão, minha irmã, qual é em nome de Jesus, ouça essa pergunta: qual é a etapa da sua vida que você ainda não finalizou e precisa ser finalizada? Eu vejo crente que recebeu o dom de Deus, talento para tocar um instrumento, para cantar, e não canta mais. E aí você vai perguntar, por quê? Porque há 10 anos eu tive um desentendimento com esse irmão, o irmão ficou chateado porque eu toquei errado. Há 10 anos. Finalize essa etapa, pelo amor de Deus. Deus quer te encher com o Espírito Santo, Deus quer te usar. Finaliza essa etapa, põe um fim neste ciclo que precisa ser finalizado. Deus nos convida a finalizar a etapa, a fim de alcançarmos aquilo que Ele tem reservado, aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, meu irmão, se abra para o novo, se abra para o sopro do Espírito Santo. Ele está soprando, Deus está soprando. Se abra para receber este sopro. Então eu podia ficar aqui a ceia inteira, eu não tenho esse tempo, né? Mas podia ficar a manhã inteira aqui falando das possibilidades do que significa esse olhar para trás. Mas eu creio que o que eu falei até aqui já deu para significar, ou para entender, que é se libertar daquilo que precisa ser liberto, que é deixar para trás aquilo que tem que ser deixado para trás. Isso não significa que a gente tem que tentar esquecer o passado, ignorar o passado. Não, o passado faz parte da nossa história. Ele, inclusive, o seu passado e o meu passado deve servir como informante do presente. O nosso passado deve nos lembrar que o Deus que foi fiel no passado não deixará de ser fiel no presente, continuará sendo fiel no futuro. Então, passado serve para isso, serve para lembrar. Eu estava lembrando essa semana, pastor Vicente, o dia que a gente foi fazer uma visita, aquela perua. A gente estava onde? Ali, ó, Zé Carreiro, o que é ali? Aquele cruzamento, aquela descida. Perdeu o freio, acabou o freio da perua. Só Deus pode ter misericórdia. Quantos livramentos, quantos livramentos. Teu passado serve para isso, para te informar no presente que o Deus que livrou lá atrás continua sendo o mesmo Deus. Ele não mudou, Ele permanece sendo o mesmo Deus. Então, olhar para trás significa, entre outras coisas, se deixar tomar por essas lembranças.
que podem provocar em nós sentimentos ruins a ponto de petrificar a nossa fé. Mas tem uma última razão, e aqui eu termino. Eu penso que a segunda razão pela qual o Senhor Jesus disse aos discípulos, e diz a mim e a você nessa manhã, lembre-se da mulher de Ló, é porque a insistência em olhar para trás nos faz perder o futuro. A mulher de Ló perdeu o futuro quando olhou para trás. Ela perdeu a alma, perdeu a vida e perdeu o futuro. Há muita gente que está perdendo o futuro porque insiste em olhar para trás. Deus tem uma nova história para mim e para você nesta manhã. Mas para a gente ir ao encontro dessa nova história, a gente tem que deixar de olhar para trás, seguir em frente. O nosso viver, a nossa vida tem que ser vivida em função não do passado. A nossa vida tem que ser vivida em função do presente e do futuro que Deus tem reservado para nós. Então deixa eu dizer algumas coisas para você aqui, meu irmão e minha irmã. Não viva preso pensando nas coisas que você perdeu ontem. Pense nas coisas que você pode vir a ganhar hoje. Hoje. Ah, pastor, a luta foi tão grande que eu deixei de falar em línguas. Não fica preso a isso. Hoje Deus pode te renovar. Outra, não pense nas atitudes erradas que você tomou no passado e que te fez andar atrás, ou olhar para trás. Pense naquilo que você pode fazer hoje. Não pense no perdido, na perdida que você era. Ah, pastor, porque eu era perdido. Não fique pensando só nisso. Pensa no salvo que você é hoje. Olha para esse tempo chamado hoje. O apóstolo Paulo teve um passado difícil, terrível. Perseguiu os cristãos, cooperou para a morte de muitos deles. Mas quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13 e 14, ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo. Se você não se lembrar de mais nada do que eu falei, guarde esta palavra: prossigo. Satanás não vai me parar, o mundo não vai me parar. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Agora, você sabe o que é mais extraordinário? É que quando Deus olha para nós, Ele não enxerga apenas quem a gente é, Ele enxerga o que a gente pode ser. Quando eu olho para você, eu enxergo o que você é. E não posso ir além disso. Mas enquanto os olhares humanos nos julgam por aquilo que nós somos no momento, Deus nos olha sabendo quem a gente pode se tornar. E glória a Deus por isso. Nós não sabemos o amanhã, desconhecemos o futuro, e glória a Deus por isso. Porque assim nós somos levados a compreender que jamais nós devemos duvidar do que Deus pode fazer na nossa vida e na vida do nosso irmão. Porque a gente olha para o irmão e diz: isso aí não vai dar em nada, viu? Ixi, pode, Ricardo não vai dar em nada. Mas está aí, um grande instrumentista, servo de Deus, pregador da palavra. Cuidado, porque ninguém aqui conhece o amanhã, só Deus.
Então quando Deus olha para você, Ele sabe o filho que você pode se tornar. Hoje você está um filho problemático, mas Deus sabe o filho que você pode se tornar. Deus sabe o marido que você pode vir a ser, a esposa que você pode vir a ser. Então não olhe para trás, lembre-se da mulher de Ló. Por quê? Porque Deus tem uma nova história para mim, para você. Não perca o seu futuro olhando para trás, porque quem olha para trás perde a oportunidade de fazer mais para o reino de Deus, de ser uma bênção na vida das pessoas a quem Deus quer colocar na tua vida, no teu caminho. Mas Deus nem pode colocar, sabe por quê? Porque você ainda está insistindo em olhar para trás. Deixa de olhar para trás, olha para frente, porque Deus quer usar a tua vida para salvar gente, para libertar gente. Para, pelo amor de Deus. Quanta murmuração, quanto crente reclamando. Se fecha os salões, reclama porque está fechado. Se abre o salão, reclama porque voltou cedo demais. Para de murmurar, olha para frente, lembra da mulher de Ló. Deixa Deus tomar a sua vida e te usar para a glória dele. Tem gente que pensa que o melhor da sua vida ficou para trás. Você já não ouviu gente dizer: o melhor da minha vida ficou para trás? E se você está entre esses que pensam dessa forma, permita-me dizer-lhe uma coisa: o seu melhor não ficou para trás. O que pode ter ficado para trás foi o melhor das suas energias, das suas forças físicas. Tem gente que já não faz mais, né? Precisa sentar porque a trombose não deixa ficar muito tempo de pé. E isso pode ter ficado para trás. Mas o melhor de você e aquilo que você pode ser em Deus não ficou para trás, está aí diante de você. Então, pela fé, receba esta palavra na manhã e saia daqui valente, saia daqui corajoso, corajosa para enfrentar a vida em nome do Senhor Jesus. Dê passos de fé, meu irmão. Dê passos de fé e olhe para frente. Dê passos de fé, porque aquilo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Dê passo de fé, olhe para frente, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Dê passo de fé, olhe para frente, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, está aqui hoje nesta ceia, para te levantar não só desta cadeira, para te levantar espiritualmente, existencialmente, e fazer com que você marche e siga em frente. Então dê passos de fé. Eu quero terminar, preciso terminar, me estendi demais. Receba essa palavra. Quero profetizar com olhos abertos. Não precisa fechar os olhos. E nem falar em línguas. Porque só poderia falar em línguas se tivesse alguém que interpretasse para você receber a palavra. Como não tem aqui, por enquanto, entre nós, então eu vou falar no português. Receba. Deus tem uma nova história para você. Essa ceia é diferente. Por quê? Porque o pastor Sérgio está aqui? Não, longe disso. É porque Deus tem uma nova história para você. Não olhe para trás, não perca o seu futuro, não fique preso ao passado. Alguém disse, eu concordo, que passado é lugar de referência e não de permanência. Não é para você ficar lá. Não olhe para trás, não perca as possibilidades que Deus tem para a sua vida. Deus nos desafia a ir além, a enxergar além, em nome de Jesus. Eu continuo crendo que Deus ainda hoje continua falando o que disse por intermédio do profeta Isaías ao povo de Israel: esqueçam que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem, estou
estou fazendo uma coisa nova no teu casamento. É que você ainda não percebeu, mas fique em paz, dê paz ao teu coração. Estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo uma coisa nova naquela empresa que você trabalha e você tanto reclama do ambiente. Estou fazendo coisa nova. Esqueçam o passado, não viva de passado, olha para frente. É a mensagem do Senhor. Eu semana passada postei nos grupos de WhatsApp, inclusive dos daqui de Diadema, uma mensagem. E o final da mensagem, eu coloquei o seguinte: Deus é aquele que ordena os pontos finais, coloca os pingos nos is, põe fim às guerras, termina os processos, fecha os ciclos. Mas também Deus é o Deus das vírgulas, dos recomeços, das novas chances, do abraço para quem volta e do perdão para o arrependido. Deus é Deus das vírgulas. Ele não terminou com você. Ele não terminou a história com você. Ele tem uma nova história. Portanto, não olhe para trás. Siga em frente. Em nome de Jesus. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Quantos recebem nesta manhã? Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Esses copinhos que estão aqui são os que as pessoas vão retirar, isso? Tá bom. Ok. Nós vamos agora celebrar a ceia em memória de Jesus, lembrando do sacrifício que Ele fez por cada um de nós. E eu quero ler aqui Lucas. Nós vamos fazer como sempre foi feito, está sendo feito aqui, tá bom? As pessoas vão vir aqui retirar isso, vão vir à mesa retirar. Vão vir à mesa, nós vamos consagrar os elementos da ceia. Em seguida as pessoas virão à mesa retirar. A partir do próximo mês, já falei para o pastor Vicente, para usar o kit. Usa o kit, você pega o kit que já vem com pão, com suco, volta para o seu lugar, senta e espera, aguarda para que seja dada a ordem para participar, tá bom? Esses copinhos aí, nessa pandemia, não dá, tá bom? Então hoje vai ser a última vez que vocês vão participar com esse copinho, tá? Embora seja individual, né? E arrumar uma outra mesa, arruma pelo menos mais uma mesa, para espaçar mais esses copinhos, para que quem for pegar o seu copinho não precise encostar no outro. São cuidados que a gente precisa ter, continuar tendo, tá bom? Vamos ler Lucas 22, versículos 19 e 20, assim está escrito na palavra de Deus. Lucas 22, versos 19 e 20, quem é que vai consagrar? O pastor Braz. Lucas 22, versos 19 e 20, assim está escrito, que na noite em que Jesus foi traído, no mesmo jantar da Páscoa, Jesus pegou o pão, tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Eu quero pedir por gentileza, aqueles que puderem, que se coloquem de pé. Vamos orar antes. Examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra, que nos confronta, nos desafia e nos leva a olhar adiante, seguir em frente. Pai, nós vamos participar da ceia nesta manhã. Dá-nos a graça de discernirmos a nós mesmos, de compreendermos o significado deste ato, de entendermos o valor da comunhão. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, transgressões, e dá que continuemos a participar desta ceia com a consciência da graça, com a consciência de que não é pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus que nós vamos participar. Que seja assim em nome de Jesus. Pastor Braz vai consagrar. Aceitem a paz do Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos por tu ter nos amado tanto, Senhor,
de ter dado o teu Filho único, teu Filho unigênito, para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós te agradecemos, te louvamos, te adoramos nesta hora. Papai, apresentamos a Ti, Senhor Deus, esse pão. Consagramos agora esse pão a Ti, meu Deus amado, para que Tu abençoe grandemente, para que todo aquele que dele comer não morra, mas tenha salvação, tenha a vida eterna. Deus, abençoe agora, papai, este elemento. Entregamos a Ti, apresentamos a Ti, te damos graças, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Então ele, tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que será dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amém. Deus seja louvado. Pode ficar aqui, pastor. Da mesma forma, só um minutinho mais, irmãos. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Oremos. Altíssimo e soberano Deus, obrigado pelo Teu infinito amor. Obrigado, Senhor, obrigado, 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 Jesus. Obrigado por ter dado a vida para salvar a nossa vida. Senhor, abençoe agora este elemento, este cálice, Senhor, para que todo aquele que dele beber não morra, mas tenha salvação, tenha força, tenha alegria do Espírito Santo, tenha salvação assegurada. Nós te agradecemos, ó Deus Pai Todo-Poderoso, e consagramos a Ti esse cálice em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que será derramado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe os amados. Sentem-se. Agora como é que faz? As pessoas podem vir retirar? Já foram apresentadas? Oi? Ainda tem que partir o pão. Então, próximo mês já vão encontrar com os kits, os pães já partidos. Eu até falei com a irmã Luzia para providenciar em qualquer casa de confeitaria, tem aqueles furadores de massa. Então a irmã que vai fazer a massa, já abre a massa e já vai furando os pedacinhos que já dá para colocar dentro daquela tampinha. Então já vai estar com pão, você não vai precisar fazer isso aí que os irmãos estão fazendo aqui, de estar partindo, levando mais tempo, não é? Então a partir do próximo mês já vai ser ter mais praticidade, tá bom? O ato da ceia. Quem vai louvar? Esse aqui não pode. Aleluia. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre, me deu sua vida para viver, me deu sua graça para vencer. Jesus, toda glória somente a Ti. Jesus, toda glória somente a Ti. Não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. A minha vida
toda a glória. Jesus, toda a glória somente a ti. 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 Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida louva a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. A minha vida louva a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Vamos continuar com os louvores, até que todos peguem o pão e também o cálice. Pode fazer isso com calma, com tranquilidade. E em seguida todos vamos participar juntos. Por favor. Oi? Ah, sim. Então os irmãos fiquem sentados. Aí o pastor Vicente está pedindo para sentar no mesmo lugar que estava sentado. Assim que terminar de participar, você pode ir embora, tá bom? Nós vamos despedir com a bênção apostólica. E Deus abençoe os irmãos pela presença aqui. Obrigado também pela mudança, né? Porque geralmente tem acontecido as ceias aqui no sábado à noite. Mas como ontem teve ceia na sede, e eu queria muito estar aqui com os irmãos, então foi feita essa alteração, tá bom? Sim. Ô irmãos, os irmãos antes de cantarem, no próximo domingo nós vamos ter as eleições municipais. Então, os irmãos daqui estão escalados para fazer a abertura. Nós tomamos a decisão de antecipar o culto de domingo para o sábado. Então vai ser sábado, o culto na sede vai ser sábado das 17 às 19. Eu convido a você para estar. Participe. Vai ser um momento de celebração, muitos louvores. Vamos ter a palavra de Deus. E no domingo, nós vamos ter as eleições municipais. Nós decidimos alterar, porque o que se está prevendo, os organizadores, é que vai ter um tempo maior. Vai levar um tempo maior para votar. Você que leve a máscara, se possível leve um álcool gel e leve uma caneta de cor azul, para você não precisar compartilhar. Aliás, não vai ser compartilhado, então não esqueça, leve a caneta. Se você tem o aplicativo, agora me fale o nome, vocês sabem o aplicativo lá do sabe, Ricardo? Lá do título, e-título, alguma coisa, e-título. Se você tem um aplicativo, então, por via de dúvidas, leve o título na sua carteira. Mas se você tem aplicativo, você não precisa nem entregar o título, você só mostra lá o aplicativo, o mesário lá não vai precisar nem pegar nada, tá certo? Então, se você tem, se você não tem,
Pede para alguém baixar aí o seu celular, você já leva o celular, tá bom? Mas não esqueça a máscara e não esqueça a caneta. Leve a caneta, tá bom? Deus abençoe. Sim, mais um? Oh, terminou? Encerrou? Então tá bom, sim. O próximo sábado vai ter culto aqui também, né? 18h30. Então também estão antecipando o culto por causa das eleições, tá bom? Todos pegaram o pão. Pegue o pão aí, segure o pão. Depois de ter dado graça, a partir de distribuído aos seus, Jesus disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é entregue, será partido em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. A igreja pode comer do pão em nome de Jesus. Glória a Deus. Por semelhante modo, depois de ter iniciado, Jesus tomou o cálice, como disse o pastor Brás, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Dele bebei todos em memória de mim. A igreja pode participar em nome de Jesus. Vamos agradecer nesse instante. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esta ceia, por esse momento de comunhão. Obrigado, ó Deus, por mais uma vez termos o privilégio de trazer à memória o sacrifício do Teu Filho Jesus. Obrigado por Tua igreja, Senhor. Obrigado por Tua palavra, por sempre nos alertar, porque o Senhor nos ama, nos quer bem. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado, ó Deus, ó Pai, por Tua igreja, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio da vida e pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Para quem que eu vou, pastor? Para quem? Pastor Vicente? A bênção apostólica? Quem que vai impetrar a bênção apostólica? Pastor Braz? Quem? Ou eu? Se demorar muito, é o que eu faço. É? Pastor Vicente está lembrando que quem chegou depois, que não teve a oportunidade de ofertar, de deixar o dízimo, você pode, assim que terminar, se dirija aqui às pessoas responsáveis, tá bom? E dê a sua oferta, traga o seu dízimo, Deus abençoe. Vamos receber a bênção apostólica. Muito obrigado pelo privilégio que vocês me concedem de revê-los. Está com vocês aqui, tá bom? Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor, por tudo que o Senhor fez entre nós nesta manhã e continuará a fazer. Que o amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce e rica comunhão do Espírito Santo, que estão já entre nós e em nós, que continuem permanecendo desde agora e para sempre. A Igreja de Cristo confirma. Amém. Amém. Bom domingo, bom início de semana. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom. Os irmãos que vão retirar a ceia para levar para os parentes que não vieram, aguardem no lugar, tá bom? É só aguardar no lugar que os irmãos já vão preparar aí os kits para que você possa levar, tá bom? Deus abençoe, irmãos.